Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo é um complemento do vídeo que eu fiz falando sobre ter passado para a Unirio através do CEDERJ. Esse vídeo vai estar aparecendo aqui no card, né, que ele sempre está aqui em algum lugar. Se você quiser, assiste ele primeiro para você se contextualizar e entrar nesse daqui. Esse vídeo é falando sobre o que eu falei na redação, o que eu pus na redação, porque ninguém mostrou pra mim ainda a minha redação, mas assim, ela ficou no 9º lugar do meu curso, a 9ª posição de melhor redação. Então acho que tá entre ali os 10 primeiros. É que você tira uma nota razoável, você falou alguma coisa que presta, não só a gramática, a coesão, mas o próprio conteúdo em si teve algum efeito, né? Porque senão não teria uma posição tão boa. E o tema foi esse daqui, ó, que assédio sexual, onde nasce o assédio sexual? É porque o machismo foi como eu fiz para contextualizar a redação. Então nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu fiz, mas também vai ter dicas de como que você pode fazer uma redação assim concisa, coesa, que tenha início, meio e fim. Que é uma coisa que, se você já fez alguma graduação, você vai ser obrigado a aprender por causa dos TCCs, né, por causa dos seminários, das outras coisas que você tem que fazer. Você é obrigado a dar a introdução, que seria o pressuposto do que você vai dizer, né? Depois dar ou mostrar todo o enredo do que você quer falar e concluir isso, né? Se você entende do assunto que você está falando, que é o primeiro tópico, né? Redações de concurso no geral, quando elas colocam uma redação, é que elas querem ver como que o candidato desse concurso está se comportando com as informações que ele recebe no planeta Terra, no mundo onde ele vive. Se ele é um cara que só viu com a cara nos livros, assim, tipo, chapado, ou se não, ele tá inteirado das coisas que acontecem, se ele tem opinião própria, né, e se ele sabe expor essa opinião. Isso tudo juntando, é claro, dos conhecimentos da gramática, né, e de colocações textuais, de exposição mesmo da língua. Então, vamos lá. O tema era esse, né? Da onde que nasce o assédio sexual, onde que ele nasce. Eu contextualizei, né, com a religião. Por quê? Na minha opinião, o assédio sexual em si ele vem do machismo, já que na maior parte dos casos são os homens que assediam as mulheres e não ao contrário. Então, eu acredito que venha do machismo. Pelos textos que estavam aqui nesse livro, né, nesse caderno aqui, como você pode perceber, ó, mexeu com uma, mexeu com todas. Aí tem um outro aqui de porcentagem, né, que é o mapa de assédio sexual no Brasil. Quem faz mais assédio, quem sofre mais assédio. E um outro texto aqui, que era aquela questão do ator lá da Globo que assediou uma menina e tudo mais. Então, eu entendi, pelo que eu li, que as conversas dos textos estavam girando em torno, né, do machismo. Então, falar de machismo seria falar de assédio sexual. Então, eu uni as duas coisas e coloquei na introdução, falando o quê? Que o assédio sexual, provavelmente, né, vinha do machismo. Então eu explicaria da onde que veio o machismo para explicar da onde veio o assédio sexual. Então foi isso que eu fiz. Introdução, eu expus essa minha ideia, né, sobre que o assédio sexual na verdade nada mais é do que machismo, e coloquei essa ideia falando que a religião causa isso. Isso é uma coisa que eu falo para muitas pessoas. Você falar de religião é um tema polêmico, você falar de política, dinheiro e tal. Só que isso gira em torno dos nossos hábitos sociais, da nossa cultura. A religião, de fato, ela pode ter sido, né, para não falar assim, foi. Ela pode ter sido, ou é a maior causadora do machismo, né? Porque, como eu coloquei na redação, o contexto religioso
nisso eu abri as religiões, né? Para a maior parte das religiões, a mulher é algo assim muito sagrado, que tem que ser cuidado, que é submisso, que tem que ser guardado, que aí tem toda aquela história da virgindade da mulher, dos hábitos que ela tem que ter e tudo mais. É claro que a maior parte das religiões tem regras e restrições, né? A maior parte das religiões, na verdade, tem mais restrições do que qualquer outra coisa, tanto para homens quanto para mulheres. As restrições, elas vêm independente de gênero, mas é claro que as restrições da mulher, digamos assim, são muito mais restritivas, né? Eu estou sendo totalmente redundante, né? Mas para mostrar assim, um pleonasmo vicioso, para mostrar que é importante você entender essa questão da restrição. Então, assim, abrindo para religiões, eu me foquei só em uma, porque não daria para falar de todas. E se eu continuasse falando na redação de uma maneira genérica, eu não ia conseguir fechar o tema, até porque são poucas linhas. Então, eu dei a introdução do que eu queria falar, machismo. Eu abri, né, fazendo correlação de machismo com religiões, e aí eu fechei para uma única religião. Na verdade, duas únicas religiões, né? Do catolicismo e dos cristãos. Nada mais são do que católicos protestantes. Em si, né, catolicismo e cristianismo é uma religião só, né, com uma doutrina só, divergindo em pouquíssimas coisas. Até como uma saiu da outra, não tem como ser tão diferente, ainda mais nessas questões relacionadas à mulher. E como a maior parte da população, né, brasileira, então eu fechei mais o contexto do que eu estava falando. Falei da origem do assédio, né, generalizando no início, mas fechando cada vez mais. Fechei para uma religião específica, porque como eu expliquei também na redação, as duas seguem vertentes muito parecidas. E fechei para a questão do território, né, falando do nosso país. E a maior parte, né, da população brasileira é composta por pessoas cristãs, né, são compostas por cristãos e católicos, apostólicos romanos ou católicos de outra esfera, mas católicos. Então, olhando nesse quesito, o que eu expliquei na minha redação? As doutrinas católicas e cristãs falam que a mulher tem que se vestir de determinada maneira, que tem que se portar de determinada maneira, falar de um jeito específico e assim por diante. E que todas as mulheres que assim não se comportam, elas são promíscuas, elas são, digamos assim, piranhas. Você tem que estar com aquela roupa X, você tem que estar no formato X, Y, Z, que a sua religião define. E se a religião, se você tiver, na verdade, de uma maneira que a religião não define, você está, assim, escuso daquilo, bem excluído mesmo, e aí, entre aspas, podem te tratar como quiser. E nisso eu expliquei que a origem do machismo vai daí, e provavelmente também essa questão de cultura do estupro, né? Que a culpa é da vítima, porque ela que estava com uma roupa assim, ela que estava com uma roupa assada, ela que saiu na rua depois das 10 horas da noite, e ela que quis sair sozinha e blá blá blá. E nesse contexto da cultura do estupro, mas eu citei indiretamente quando eu disse a questão que também se falava no texto aqui, sobre a maior parte dos casos, o agressor coloca a culpa na vítima. A culpa é da pessoa que o provocou, pela roupa, pelo jeito, por algum tipo de confiança, blá 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 blá. E aí eu propus no final uma solução, que era o quê? Demonstrar para as pessoas que não vivemos em séculos passados, demonstrar para as pessoas que coisas do contexto religioso têm que estar dentro do contexto religioso e diferente do contexto social. Dentro da sua igreja, dentro do seu templo, dentro do seu modo de vida religioso, você pode pensar como você quiser, agir como a sua religião permite. Dentro do contexto social, seguem as regras sociais, seguem as leis,
seguem o caráter e os bons costumes. Só que, infelizmente, isso na nossa sociedade ainda é confundido ou muito mesclado ainda com a religião em si, na maior parte, religião católica e cristã. Então, colocando no final que a culpa em si, né, mesmo que vindo, né, dessas coisas, blá 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 blá, a culpa não é da vítima e nunca vai ser da vítima. A culpa é da falta de caráter das outras pessoas. É a falta da sociedade compreender de fato que é caráter. Porque a gente está tão preso no mundo ainda com uma cabeça muito religiosa, muito antiga, né? E a gente não tem mais uma visão do que é caráter ou não, só dentro de um contexto religioso que acaba destruindo com tudo, e assim eu consegui uma boa nota. Então, qual é a minha dica para você que quer fazer uma redação? Sabe aquela regrinha de assim, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, essa é a regra básica de uma redação. Toda redação, na verdade, todo texto em si que você for escrever na vida, um e-mail, um currículo, qualquer coisa que você for escrever, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque se não tiver isso, não é claro. Porque o que é introdução? Né? É o pressuposto, é o que você vai falar ali, o que você quer demonstrar, é o ponto de partida. Né? Não chega para uma pessoa e fala, vamos bater um papo sobre picolé, e aí você começa a falar, desenvolver a história sobre bolas de fogo em Marte. Então, assim, é o pressuposto. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas têm muita regra, muita formulazinha, sem compreender o que elas significam. Então, assim, quando você coloca uma introdução no texto, a introdução é o ponto de partida, é o pressuposto, é o que você gostaria de dizer. Igual raciocínio lógico, né? Então, quando você pressupõe que fulano é pai de Cicrano, então Cicrano é filho de Beltrano, então é isso. Você tem que colocar a introdução, o pressuposto. O desenvolvimento é você desenvolver aquela ideia. No que você desenvolve aquela ideia, se você começa falando de picolé, você pode passar por sorvete, você pode passar por geladinho, você pode passar por muitos assuntos relacionados ao seu pressuposto, que é uma outra coisa que as pessoas costumam pecar, que é o quê? Se eu dei uma introdução de uma coisa, eu só posso falar daquela coisa. Mas se você falar só de uma coisa, em 25 linhas, o assunto vai ficar pobre, né? Você tem um ponto de partida, né? A tua conclusão tem que se amarrar com aquilo, mas para ser interessante para quem lê, você tem que desenvolver o assunto. Desenvolver o assunto é passar por coisas relacionadas ao assunto, como no exemplo, quando você fala de assédio sexual, você também fala de machismo, você também fala de religião, você fala de ética, você fala de civilidade, comportamento social, etc. e etc. É claro que, nesse ponto, são 25 linhas, não são tantas linhas assim, para você fazer uma monografia do assunto. Não dá, mas você tem que dar uma geral sobre o assunto, mas sempre fechando o assunto. Então, eu aprendi isso nesse livro que está aparecendo aqui, ó, de redação. Ele vai estar aqui o link na descrição, se você quiser comprar ele e tal. Mas, o que eu aprendi nele? Quando você for fazer o desenvolvimento e tal da redação, o ideal é que você já comece do assunto amplo e aí você vem escalonando ele, né? Para cada vez mais rudimentar, mais fechado, mais específico. Começa do genérico e aí você vai falando e tal. Vamos dizer que o teu desenvolvimento, né? Vamos lá, tua introdução, assuntos de gestão. Aí o teu desenvolvimento, você vai falar de administração. Aí você vai fechar para gestão empresarial, aí vai fechar para marketing, e fechar para RH, e fechar para logística, e fechando, até chegar no que você quer concluir,
Então, assim, a conclusão não é aquele momento que você pega, junta tudo que você falou e fala qualquer bosta para encerrar. Não. A conclusão é algo que tem que acontecer naturalmente. O cara vem lendo o seu desenvolvimento, e o ideal é que ele lendo sozinho, ele chegue à conclusão que você deseja, né? E que aquilo esteja escrito ali só para ele ter certeza que ele entendeu certo. Eu espero que o vídeo tenha feito sentido para vocês, que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pô, dá aquela moral, dá aquela chance, deixa o teu gostei, compartilha com o teu amigo aí que quer fazer vestibular ou qualquer redação aí da vida, ou que precisa escrever melhor. Dúvidas, sugestões, eu respondo todos os comentários. Valeu, pessoal!